Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos esperar mais 2 minutinhos para deixar todo mundo entrar na sala principal e já vamos começar. Então, fiquem à vontade que a gente já começa. Então, novamente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje sobre o tema de teses judiciais sobre a tributação de folha de salários, para ser exato. Eu fico feliz que a gente tem hoje a contribuição do escritório KLA, com a apresentação do Felipe Omori, que é sócio da área de contencioso judicial tributário, e do Victor Policelli, que é sócio da área de tributário do KLA Advogados. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de trazer esse tema para nós hoje, que com certeza vai ser muito interessante para os nossos associados, os participantes de hoje. E sem mais nada, já gostaria de passar a palavra para vocês para iniciar a apresentação, relembrando que vocês podem fazer perguntas a qualquer hora no item de Q&A. Se tiverem comentários, perguntas, a gente vai guardar essas perguntas, fazer no final para os apresentantes e vamos começar. Olá, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite e a parceria com a Câmara. Eu e o Vitor aqui esperamos trazer alguns pontos interessantes aí sobre as principais teses judiciais de tributação da folha de salários, um tema aí que recentemente tem estado em alta no judiciário. Então, esperamos estar com você na próxima hora, trazendo informações que possam ajudar a todos. Também quero agradecer brevemente à Câmara pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês, e a gente quer tocar a apresentação aqui num formato que as pessoas interrompam a qualquer momento para fazer perguntas. Isso é bastante enriquecedor, é um momento também de troca de experiências, a gente tem sempre muito a contribuir e muito a aprender com a experiência de cada um. Os temas, né, de tributação sobre folha de salários muitas vezes não são vistos como dos mais glamourosos, mas em termos de representatividade de valor, né, são novas teses do século aqui, porque diferente do PIS e COFINS, que é 10% sobre toda a receita, aqui nós estamos falando de 20%, 23%, 25% da folha de salários, o que muitas vezes representa valores bastante substanciais, de modo que tem ganhado atenção e deve crescer cada vez mais a atenção em vista dos casos que a gente vai expor aqui para vocês. Isso aí, é interessante também tratar especificamente sobre a tributação de folha de salários, né? Porque além dos valores relevantes, como o Vitor mencionou, é comum que a gente veja que nas empresas, às vezes, a tributação fica com a área fiscal e as questões de folha de salário ficam com a RH. E aí é comum que, às vezes, passe alguma tese, algum tema, algum assunto ali que pode trazer uma economia para a empresa,
Então, é importante que todas as áreas tenham conhecimento dessas discussões aí, para sempre estar de olho em eventuais economias tributárias e também formas de recuperação de valores. Tá bom? Passando aqui para o nosso sumário, essa aqui é a nossa agenda da apresentação. A gente vai falar aí brevemente sobre como funciona a tributação de folha de salários, e a gente vai tratar das 3 principais teses que hoje estão aí em discussão no judiciário. A primeira que é das verbas não remuneratórias, depois a de contribuição previdenciária sobre a chamada coparticipação de empregados, e, por fim, as chamadas contribuições para terceiros, né, que envolve tanto a discussão da inconstitucionalidade dessas contribuições quanto a limitação da base de cálculo. Tá? Bom, brevemente aqui, a estrutura da tributação de folha de salários, em termos, claro, muito genéricos, é a de que hoje a Receita Federal ela considera todos os valores pagos, com algumas exceções, né, já dispostas na legislação, já dispostas nas instruções normativas, mas considera como todos os valores que a empresa paga para o funcionário como tendo caráter remuneratório, né? Então, como sendo uma retribuição pelo salário. Então, a empresa hoje ela é obrigada a fazer o recolhimento tanto das contribuições previdenciárias, que comumente são chamadas aí de INSS, quanto também das chamadas contribuições para terceiros, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, né? E tem que calcular esses tributos sobre o valor do salário pago para o funcionário, também sobre o valor do imposto de renda retido na fonte, da própria contribuição previdenciária que é devida pelo empregado, sobre eventuais benefícios que são descontados do empregado, como vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, entre outros, e também sobre outras verbas pagas aí no decorrer do contrato de trabalho, né, como férias, auxílio-acidente, auxílio-doença, terço de férias, enfim, também que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, né? Então, hoje, ao se avaliar uma folha de salários, provavelmente você vai enxergar todos esses itens, né, o IR-fonte e a contribuição previdenciária, na verdade, dentro, né, embutidos do salário bruto do empregado, né, assim como os descontos que são feitos, né, formando, então, o que comumente se chama de folha de salários. E aí, grande parte das discussões, eu acho que o ponto de partida das discussões de folha de salário é justamente o que é folha de salários para fins de tributação, né? Então, é comum se dizer que tudo que a empresa paga compõe a folha de salários, mas é importante ter em mente, por uma perspectiva jurídica, que a Constituição Federal, ela, quando autoriza a tributação de folha de salários, ela está querendo fazer referência a um montante específico, né? E é isso o que leva a muitas discussões, no sentido de que só pode ser base para essa tributação previdenciária ou dessas contribuições para terceiros, aquilo que efetivamente tiver voltado para remunerar o trabalho do empregado, né? E aí a gente vai ver também na parte da tese de verbas não remuneratórias a importância da diferença de um pagamento que é feito pelo trabalho e um pagamento feito para o trabalho. Então, há valores que o empregado recebe como uma efetiva remuneração do trabalho que ele presta no âmbito ali do contrato de trabalho, né? Mas há também outras remunerações que são ou de caráter indenizatório ou até para viabilizar a prestação do trabalho, que é o que a gente chama de pagamento para o trabalho, certo? Então, importante ter em mente esses conceitos aí, que eles vão voltar para a gente a hora que a gente estiver tratando de cada uma das teses, né? Bom, o que é importante na avaliação da folha de salários? Como o Vitor mencionou aí, essas teses, elas têm potenciais de serem já vem sendo, né, o próximo ponto de ataque aí dos contribuintes no judiciário. A gente teve ali o caso da exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS, que também rende todo um outro tema aí a ser discutido, né, a chamada tese do século, mas há outras teses aí tributárias que envolvem também grandes montantes. Então, é importante sempre haver essa interlocução que eu mencionei da área que é responsável pela folha de salários com a área que é responsável pelo gerenciamento da tributação dentro da empresa, para sempre fazer a reapuração e a verificação
do que está entrando na base de cálculo das contribuições da empresa, o que ela está ou não incluindo dentro da base. Às vezes, ela recebe essas informações parametrizadas de um prestador externo. É sempre importante fazer uma validação, verificar se tudo que a empresa está considerando aí como folha de salários realmente é uma verba que tem que ser submetida à tributação, né? E aí, dependendo da situação, dependendo do que a empresa estiver fazendo, a gente tem dois caminhos, basicamente, de recuperação ou de correção dessa situação, né? Então, tentativa administrativa, né, de recuperar valores indevidamente pagos, e ali corrigir os procedimentos e corrigir a tributação de um ponto em diante, né? E claro que isso vai depender muito de qual é a situação concreta, qual é a verba que a gente está falando, qual é o ajuste que precisa ser feito, para saber se isso está de acordo ou não com as orientações da Receita Federal e dos tribunais administrativos, né? Isso, então, um olhar sempre atento aí para o entendimento das autoridades é relevante para se decidir qual caminho seguir, qual é a forma mais segura para se seguir na busca desses valores, tá? E em havendo risco de questionamento, como quase sempre há, né? O outro caminho seria seguir pela via judicial. E decidir ir pela via judicial também é uma decisão que precisa ser feita com todos os cuidados, com uma boa assessoria. Lembrar aí que o judiciário ele pode ter até 4 instâncias, se a gente considerar o STJ e o STF, né? Então, é um caminho, de certa forma, longo. Já há alguns anos a gente tem o que a gente chama de decisões vinculantes ou vinculativas do STJ e do STF. Vocês já devem ter ouvido falar em repercussão geral ou recurso repetitivo, enfim. São decisões que são tomadas em determinados temas pelo STF e pelo STJ, com o intuito de que isso vincule e guie todas as outras decisões, todas as outras instâncias do Poder Judiciário, né? Na ideia, isso parece ser muito bom, isso parece funcionar para que a gente tenha realmente um andamento mais célere, né? E menos discussões aí no judiciário. Mas o que a gente vê é que no Brasil nem tudo é fácil, né? Então, a gente vai ver mais para frente também que, em algumas situações, aquilo que a gente achava que o STJ, por exemplo, já tinha definido, o STF vai lá e acaba mudando e vice-versa. Então, o STJ, ele é o nosso tribunal que analisa questões de legislação federal, né? E o STF analisa questões constitucionais. Em matéria tributária, é muito comum que se tenha discussão nesses dois âmbitos, porque a Constituição Federal prevê muito, né? Ela tem uma disciplina muito extensa em direito tributário, e a gente tem, enfim, uma legislação federal extensa também, principalmente em contribuição previdenciária, que são tributos federais, né? Então, é muito comum que um mesmo tema seja colocado em julgamento nos dois tribunais. É muito comum que haja uma discussão também sobre qual dos dois tribunais tem a última palavra num tema, assim como também há situações em que os tribunais não querem analisar. Fica o STJ dizendo que a matéria é constitucional e o STF dizendo que a matéria não é constitucional. Então, é preciso ficar atento aí na jurisprudência, nas decisões também, para se decidir a forma aí de seguir. E também, quais são as formas pelas quais você vai conseguir recuperar esse valor indo ao judiciário, né? Isso pode fazer diferença. Tem um item específico lá mais para frente que a gente vai tratar especificamente das formas de recuperação do crédito. Tá? Deixa eu acrescentar um ponto aqui, Felipe, isso para também ressaltar um tema bastante atual, né? Porque a questão das teses tributárias, de certa forma, ganhou uma nova força aí, depois de algumas decisões do judiciário, mas também tem um aspecto importante, que é algo que vai se tornar cada vez mais frequente, né? Que é a modulação dos efeitos da decisão. Eu me lembro bem, como estudioso do sistema alemão, que na Alemanha, quando você vai questionar algum tributo, você não tem direito à restituição do tributo pago a maior no passado. Não existe isso. Se existe um problema na legislação, e esse problema é apontado na jurisprudência, corrige-se a legislação e vamos em frente. Não existe a possibilidade de ficar pedindo de volta. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a proteção, pelo menos na prática, né? Eu queria até te perguntar isso, Felipe. Pelo menos na prática, quem entra com ação judicial até uma determinada data tem sido protegido. Não se teve ainda a ideia de fazer uma modulação
total, né? Assim, uma modulação que seja 100% para o futuro e que não beneficie nem mesmo quem entrou com a ação, né? Mas isso seria algo que seria possível de acontecer aqui, ou seja, a gente adotar uma postura bastante rigorosa, germânica, de até quem entrou com a ação não ter direito. Eu fico pensando nessas coisas porque a verdade seja dita, né? O tema do PIS e COFINS vai causar um rombo no orçamento. E para resolver esse rombo vai ser soltada uma nova legislação, um novo tributo, alguma coisa feita às pressas, que também vai ter problema, que também vai gerar, né, disputas, e esse sistema, alguma hora, não vai funcionar. Né? É verdade. Aqui no Brasil a gente tem muito, eu diria, muito arraigado no nosso sistema o sentido de que o pagamento de um tributo não significa confissão ou não significa concordância com uma situação, e dentro dos prazos de prescrição, geralmente de 5 anos para a matéria tributária, tem-se a ideia de que o contribuinte pode buscar o direito no judiciário ou, enfim, até perante as autoridades administrativas aí, né? E por isso que gera esse estoque de créditos, né, que você mencionou. Então, você ajuizando a ação, você tem direito a buscar a recuperação de valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos, né? Se a gente considerar que ações judiciais no Brasil podem levar aí décadas, né? A gente tem casos de ações de 20, 30 anos. Claro que não é a média, mas assim, pode acontecer. A hora que a situação acaba, a gente pode estar falando aí de um período também de décadas a ser recuperado, né? E aí, além de toda a dificuldade de documentação, claro, né, de manter o controle sobre tudo isso, gera um rombo orçamentário, às vezes inesperado, porque também o governo também não tem como prever quando as ações vão acabar, quando elas vão transitar em julgado e quando o contribuinte vai poder usar o crédito, vai começar a usar o crédito, né? Então, realmente é uma situação de imprecisão. Não acho que possa haver um impedimento geral para que ninguém mais possa recuperar. Acho que isso demandaria uma alteração estrutural no nosso sistema, né? Mas as modulações de efeitos têm sido cada vez mais constantes aí nas decisões dadas pelo STF, né? Então, o termo modulação ficou aí bem conhecido na tese do PIS e da COFINS, né? Na exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, no sentido de que a modulação é uma situação na qual o STF ou qualquer outro tribunal, na realidade, verificando uma alteração de entendimento anterior e verificando uma situação de interesse social e econômico, pode determinar que os efeitos dessa decisão só valham a partir de um momento no tempo, né? O primeiro problema já começa daí. A legislação ela não fala quando é esse momento e ela não traz critérios mais objetivos. Então, isso fica muito no caso a caso, e os contribuintes acabam ficando nessa insegurança, né? Por outro lado, você acaba estimulando uma litigiosidade, porque você estimula todo mundo a correr para o judiciário, porque não se sabe se amanhã o STF vai julgar e vai modular e vai impedir você de recuperar o crédito, né? Então, é um sistema que eu acho que merece evolução, é um sistema que vem vindo junto aí com esse sistema de decisões vinculantes que eu mencionei, né? Eu acho que a gente ainda vai ter alguns anos de evolução, mas por que a gente está dizendo aqui, é importante sim ficar atento nas pautas e nos julgamentos dos tribunais superiores, porque com esse risco de modulação, pode acontecer de eventualmente você ficar sem direito de recuperar o passado, enquanto que a empresa do lado, se tiver ajuizado a ação, vai poder recuperar 5 anos. E isso, claro, gera um problema concorrencial, um desequilíbrio econômico aí no mercado, que o sistema processual e o nosso sistema não está preparado para corrigir, né? Então, é comum sim que a gente se depare com essas situações e por isso que é importante ficar atento para as teses e oportunidades aí de recuperação. Bom, seguindo aqui, vamos já entrar na nossa primeira tese, que é a chamada de verbas não remuneratórias. Claro que há vários nomes, vocês vão ouvir falar de verbas indenizatórias, né? Ou vão ouvir falar no próprio nome das verbas, aviso prévio, auxílios, enfim. Mas, via de regra, o que essa tese ela discute? Ela discute quais daqueles valores pagos ao empregado são de caráter remuneratório ou de caráter indenizatório. É aquela diferença que eu mencionei no começo, verbas para o trabalho e verbas do trabalho, né? Então, ao longo de diversos anos já, eu acho que desde os anos 2000, meio dos anos 2000,
os contribuintes já começam a discutir, então, quais daqueles valores realmente têm que ser considerados remuneratórios, porque muitos deles, inclusive, são obrigações dadas pela legislação trabalhista, enfim, são encargos dados às empresas, né? E as empresas se veem numa situação de ter que tributar esse valor, né? Aumentando a sua carga tributária. Então, e aí que entra também o contexto de diversas tentativas de desoneração de folha, né? A CPRB que a gente viu, enfim. Então, a folha ela é pesadamente tributada no Brasil, né? A probabilidade de êxito dessa tese, ela varia de acordo com cada uma das verbas e também de acordo com ali o humor dos tribunais, como a gente vai ver, tá? A gente separou aqui algumas principais verbas, mas aqui só para ficar claro no nosso esqueminha lá em cima, onde que a gente está nessa tributação, tá? A gente está tratando, então, dos valores adicionais pagos, seja por obrigação trabalhista, obrigação previdenciária, enfim, que as empresas têm que pagar para os empregados, tá? Então, a gente separou aqui algumas das verbas que poderia ser classificado já como perda remota e um aviso também que essas tabelas aqui que a gente vai apresentar, elas são tabelas vivas, tá? São tabelas mutáveis. Então, quando a gente diz que não há, assim, amanhã pode aparecer um caso, enfim, e aqui a gente está fazendo só alguma referência informativa, tá? Só para passar para vocês o cenário das verbas nos tribunais, mas como eu falei, é sempre importante ficar atento em como está a evolução de uma tese, como está a evolução de uma verba aí nos tribunais, porque a gente vai ver, há sempre o risco de uma reviravolta, tá? Então, os primeiros 2 itens aí, que são o aviso prévio indenizado e o auxílio acidente ou auxílio doença, já contam aí com decisões favoráveis nos tribunais superiores, né? E, inclusive, com manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido de que não irá mais recorrer, não irá mais questionar a tributação dessas verbas, tá? Então, naquele primeiro slide anterior ali que a gente viu em como decidir por qual caminho seguir, essas teses, por exemplo, seriam boas candidatas a você fazer uma recuperação pela via administrativa, porque embora a Receita eventualmente possa ainda questionar, possa querer entender exatamente de onde está saindo esse crédito, atualmente conta-se com essa jurisprudência favorável dos tribunais superiores e dessa manifestação da própria Procuradoria dizendo que não irá questionar judicialmente esses valores, tá? A gente tem também férias indenizadas aí, que atualmente a própria instrução normativa da Receita Federal já conta com previsão, né? Previsão legal aí de que férias indenizadas não devem ser base das contribuições previdenciárias, né? O abono salarial também tem previsão em lei ali, se tiver previsão em acordo coletivo, tanto melhor, mas a ideia aqui é que o abono salarial também não pode ser algo recorrente, né? E também não pode ser algo habitual do empregado. Então, ele deve funcionar realmente como uma forma de indenização e equiparação salarial no âmbito de uma negociação. É essa a ideia que está por trás desse abono salarial, tá? E o salário maternidade, que é um dos exemplos que eu mencionei de reviravolta, né? Então, aqui dá para ver que o STJ ele tinha uma jurisprudência desfavorável, já julgado em recurso repetitivo, que é uma das modalidades que eu mencionei de decisões vinculantes, ou seja, todos os tribunais estavam seguindo essa decisão de forma desfavorável aos contribuintes, inclusive houve muitos contribuintes que não foram ao judiciário buscar esse valor, dada essa jurisprudência que já estava formada há alguns anos, né? E o STF recentemente decidiu avaliar o tema e, de forma surpreendente, decidiu que que o salário maternidade não deveria ser base da tributação, né? E firmou aí o tema de repercussão geral, que também tem força vinculante, de número 72. Né? Então, vejam como no Brasil nada é certo, né? Então, a jurisprudência aí evoluiu de uma forma favorável para os contribuintes, né? Trazendo aí essa reviravolta nos tribunais, que já foi acompanhada também por um parecer da Procuradoria, dizendo que também não irá recorrer e nem contestar. Tá? Então, o salário maternidade é um item que
vale a pena fazer uma revisão da parametrização das empresas, porque, eventualmente, acompanhando talvez a jurisprudência antiga, é possível que o sistema esteja parametrizado para tributar esse valor, quando já é possível, então, excluí-lo da base de cálculo. Tá? A gente tem um grupo também que comumente é classificado como um grupo de perda possível, que são aqueles que, apesar de terem decisões desfavoráveis, eventualmente também têm decisões favoráveis, mas principalmente não têm uma decisão definitiva em recurso repetitivo ou em repercussão geral que eu mencionei, ou seja, ainda não é possível considerar que os tribunais pacificaram, os tribunais superiores, né, pacificaram o entendimento sobre o tema, né? Embora, como a gente tenha visto, o fato de haver um tema repetitivo ou um tema de repercussão geral também não nos garante nada, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o auxílio transporte, né? Que sim, hoje tem previsão de que ele não se inclui na base de cálculo, né? Mas pode haver uma discussão, por exemplo, e é uma discussão até um pouco mais antiga, mas quanto à forma de pagamento, eventual auxílio transporte pago em dinheiro, enfim, se isso descaracteriza o caráter indenizatório ou não. Tá? Também o auxílio educação, que sofreu diversas alterações aí ao longo dos anos, né, legislativa, mas hoje em dia ele pode ser excluído da base das contribuições, mas em situações específicas. Então, só quando essa educação está direcionada para a atividade da empresa, como forma de capacitação, né, enfim, e somente se esse auxílio educação for extensível a todos. Mas aí a gente tem algumas outras situações, por exemplo, a empresa que quer capacitar em uma língua estrangeira, enfim, ou algum outro curso de pós-graduação mais geral, enfim, isso pode sofrer questionamento por parte das autoridades e aí que surge a discussão sobre a sua tributação ou não. Tá? Os bônus de contratação, por exemplo, eles têm aqui o forte argumento de que eles não são habituais, né? Claro, você só paga uma vez na hora que contrata, então é uma verba também aí sujeita a eventual discussão. Tá? As férias gozadas são as férias comuns. O argumento aqui dos contribuintes é de que essas férias, elas não remuneram o trabalho justamente porque no período de férias o contribuinte não está, o empregado não está trabalhando, ele está descansando. Então, é uma verba para o trabalho, né? Não uma verba do trabalho. É uma forma do empregado descansar, enfim, e ter ali o período de descanso, recarregar as energias para poder trabalhar corretamente. Então, é um benefício aí da legislação que não deveria ser visto como uma remuneração, né? Mas aqui a gente precisa trazer a situação como realmente ela conta com decisões desfavoráveis no STF e no STJ, mas como eu falei, né, pode acontecer de que esse tema um dia vá a julgamento no plenário do STF ou no plenário na Corte Especial do STJ e a Corte decida mudar de entendimento, enfim. Então, ainda é um tema aqui que vale ficar de olho, tá? Eventuais prêmios pagos, né? Isso aqui, principalmente depois da reforma trabalhista, é um tema que ganha força, né? Prêmios por desempenho excepcional, enfim, aqui tem que tomar cuidado que a gente não pode confundir esse prêmio com participação em lucros, tá? Então, aqui, prêmios tem que ser realmente um prêmio por desempenho que o empregado não está esperando, não tem regras pré-acordadas, nada disso, tá? E auxílio moradia também é uma verba que é possível aí de ser discutida, né? Aqui, não especificamente aquele auxílio moradia de quando o empregado é deslocado, né? Porque isso tem previsão específica, mas outros auxílios aí, moradia, que podem ser também discutíveis, tá bom? Felipe, antes da gente pular para a próxima tela, que a gente vai falar dos os piores, né? Esse tema, essa primeira tese, né, das verbas não remuneratórias, ele surge, se me lembro bem, né, com o tema do aviso prévio indenizado, e o STF, então, dá uma decisão super importante dizendo que aquilo lá não é remuneração do trabalho. O que poderia até surpreender alguns, né, que pensam, poxa, as férias, por exemplo, eu só tenho direito a ficar de férias e ganhar dinheiro durante as férias porque eu trabalho, né? Tudo isso aqui só se recebe porque eu trabalho para algum, né, empregador.
Mas, então, essa tese ela envolve a ideia de que só pode ser base de cálculo aquilo que é diretamente decorrente do trabalho, durante o trabalho. Então, surgem essas outras várias formas de auxílios, né? A gente recebeu aqui a pergunta no chat da Juscelie, com relação ao auxílio combustível, e eu imagino que na plateia deve ter gente pensando em outras coisas. Aí tem um monte de auxílio Covid, auxílio laptop, auxílio, sabe Deus, tem um monte de coisa na mesa. Qualquer dessas outras verbas também dá para, né, sustentar que não cabe INSS? Sim, claro. Aqui a gente está trazendo os casos mais comuns, mais emblemáticos aí da jurisprudência, né, como uma referência, como eu falei, mas sim, outros valores pagos podem ser. Ela é uma tese, digamos, aberta, né? Ela é uma tese que ela tem um conceito, uma premissa, e essa premissa vai ser aplicada a depender da situação, né? E aí, claro, tudo isso vai depender do entendimento dos tribunais, porque é muito subjetivo, né? Isso de a partir de qual ponto eu estou recebendo a verba por que eu trabalho e a partir de qual ponto eu estou recebendo a verba para que eu trabalhe, né? Então, sim, há outros valores, há outras formas de auxílio aí que eventualmente podem ser sujeitas à discussão, né? Vale sempre, de novo, verificar como vai estar a jurisprudência no momento, enfim, verificar qual é a melhor forma de recuperar, mas é importante sempre estar atento, sim. Tá? O Rafael pergunta aí qual a melhor forma de discutir as verbas indenizatórias, né? E realmente isso depende muito de qual tema estamos falando, né? Os temas que estão mais na tela anterior, né? Perda remota, muitos deles já dá para fazer um levantamento e, de fato, fazer o aproveitamento administrativamente, sem ação judicial. É bem provável que muita empresa já virou a chave em algum momento, né? Aviso prévio indenizado, algumas coisas que surgiram primeiro, e aí, então, realmente depende de cada item, tem a sua estratégia, né? É isso aí. E também, no próprio judiciário, há formas e formas, né, de você ir atrás. Então, há a possibilidade, o famoso mandado de segurança, que é um caminho que nós, advogados, quando é possível, preferimos, porque é um processo que ele tem uma tramitação um pouco mais célere, né, mais rápida que outros tipos de ação, e principalmente eles não têm o risco de sucumbência. Então, quando você vai ao judiciário, via de regra, se você perde a discussão, você precisa pagar o que a gente chama de honorário de sucumbência, que são os honorários do advogado da outra parte, no caso, a fazenda, né? Então, para que a gente possa seguir pela via do mandado de segurança, via de regra, a gente não pode discutir provas, a gente não pode discutir fatos, enfim. Então, aqui, como a gente está tratando de discussões de teses jurídicas, né, de questões de direito que a gente fala, é possível que boa parte disso aqui seja viável via mandado de segurança, né? Durante muito tempo, a gente teve a discussão ali sobre se poderia ou não ser discutido via mandado de segurança pelo fato de empresas que têm muitos estabelecimentos, que você teria que entrar com um mandado de segurança em cada estabelecimento, né? Depois de muita discussão também, os tribunais superiores, o STJ, ele definiu até recentemente de que a matriz pode questionar a tributação dos seus estabelecimentos. Então, isso aí abre uma força adicional para que a gente possa seguir via mandado de segurança, né? Mas tudo isso também depende aí do acompanhamento do entendimento dos tribunais. Tá bom? Bacana, e para poder capturar, acho que tudo, deixa eu só aproveitar que estava ali na tela anterior, claro. Tinha prêmio lá, né? Só para aproveitar aqui a pergunta da Natália, eu tenho para mim que prêmio, abono e ganho não eventual, muitas vezes são sinônimos, né? A Natália pergunta, dizendo que depois da reforma trabalhista, a reforma fez uma definição do que é prêmio, mas não para abono. E a lei previdenciária, a lei 8212, né, ela menciona não só abono, como ganhos não eventuais. Eu tendo a ver essas coisas como sinônimas, e todas estão relacionadas a algo não combinado, não contratado, inesperado, não frequente, né? Mas não me lembro, Felipe, se puder contribuir, se tiver alguma coisa da jurisprudência, eu não me lembro de ter uma diferença de qual que é o menos frequente, qual que é
tendo a achar que o prêmio é mais recorrente, né? Tem muita empresa fazendo uma vez a cada ano, e abono e ganho não eventual são menos frequentes, mas não consigo fazer uma diferença entre abono e ganho não eventual. O abono, ele está bem vinculado a uma ideia de... eu não quero dizer equiparação salarial, porque ele efetivamente não tem essa natureza de salário, né? Mas ele comumente é utilizado como item ali de negociação muito em sindicatos, por exemplo, né? Então, uma categoria quer buscar um aumento ali salarial, os empregadores não conseguem alcançar aquele patamar de atualização, por exemplo, mas acordam com o pagamento de um abono, que seria eventualmente um salário e meio, mas uma vez no ano, como forma ali de recompensar o fato dele não conseguir chegar na atualização que a categoria quer, tá? Então, esse abono, a jurisprudência ela tem aí um entendimento de que ele está mais por uma natureza indenizatória ali, de negociação sindical, enfim, do que como uma forma de remuneração efetivamente, né? E os prêmios que tem mais essa natureza de recompensa extraordinária realmente, e aí, como eu falei, não pode ser nada acordado, não pode ter critérios de alcançar esse prêmio, porque daí você já entra numa situação ali de participação de resultados, né? Então, a ideia do prêmio da reforma trabalhista é um prêmio por mera liberalidade, assim, a empresa foi excepcional nesse ano e a empresa quer recompensar todo mundo sem nenhum dever disso, né? Então, essa é a ideia do prêmio. Então, a gente tem um argumento de que ele é excepcional, ele não está previsto no contrato de trabalho, por exemplo, e ele não é habitual, porque em um ano pode ter, no outro ano pode não ter, e ainda que a empresa vá bem, o empregador não é obrigado a dar o prêmio, enfim. Então, tem todos esses critérios de diferenciação aí, tá? Ok, e aí, perdão, a gente entra no slide que é a agonia dos advogados, mas são as verbas que não caminharam muito bem aí na jurisprudência e hoje, pelo menos, tem uma perspectiva desfavorável, né? A gente começa aí com o terço de férias, que é mais um exemplo de reviravolta, tá? O terço de férias, ele tinha um entendimento pacificado no âmbito do STJ, então, havia ali um recurso repetitivo, né? Então, era vinculante também desde 2014, o STJ dizendo que o terço de férias não se incluía na base de cálculo das contribuições previdenciárias. E também, recentemente, o STF decidiu avaliar o tema e entendeu de forma desfavorável para os contribuintes, também em repercussão geral, ou seja, também vinculante, o que fez com que o STJ, inclusive, mudasse o entendimento para acompanhar essa nova orientação. Então, aqui nessa tabelinha, a gente pode ver, começando pelo tema 737, que é o que eu mencionei lá de 2014, isso foi ao STF e foi fixado o tema 985, e aí o STJ depois acompanha seguindo o tema 985, tá? E, de novo, também era um tema em que muitos contribuintes tinham ação, estavam com decisões às vezes de primeira, de segunda instância, até decisões no STJ já favoráveis, já estavam excluindo da base de cálculo o terço de férias, e aí tiveram essa notícia do STF que alterou a jurisprudência. Tá? E quando eu digo que o STF decidiu analisar, é porque em muitas situações, quando os casos chegam ao STF, ocorre aquilo que eu mencionei deles dizerem que isso não é matéria constitucional e que isso tem que ficar para o STJ. Inclusive, tem um outro tema de repercussão geral, que é o chamado tema 20, em que o STF definiu o conceito amplo de folha de salários, então, pagamentos habituais, pagamentos de remuneração do trabalho, mas decidiu que a identificação de cada uma das verbas deveria caber ao STJ. Esse foi o entendimento nesse tema 20. E aí, surpreendentemente, em algumas verbas específicas, o STF aceitou julgar o tema, como foi o caso do salário maternidade e o caso do terço de férias, e acabou virando a jurisprudência, né, lá, cada um para um lado, né, nessa situação. Então, por isso que quando a gente diz que aquelas verbas são possíveis, de novo, é porque elas têm decisões para os dois lados e, eventualmente, vão poder acabar sendo submetidas aí para um julgamento no STF. Tá?
Acho que tem uma pergunta aqui. Tem duas perguntas, deixa eu aproveitar que você estava falando no mais, eu já li aqui. Tá. A Fernanda Miranda fez uma pergunta interessante que está relacionada a um desdobramento de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Se ao reduzir o INSS recolhido no passado, por exemplo, né, pelo empregador, se isso vai afetar o benefício da pessoa quando for se aposentar, do empregado, né? Na hora de fazer o cálculo lá, a gente sabe que essas coisas entram na conta, então eu diria que, de fato, aqui tem esse impacto, né? Ele vai resvalar para lá também. E a segunda pergunta é do Henrique Lamont, que se eu falar, daí você já fala das duas coisas. Tá. Se no caso de uma política de premiação por desempenho extraordinário que esteja escrita, creio eu, né, se faz diferença os empregados estarem cientes dos critérios de premiação para fins de qualificação como liberalidade. Estou imaginando que uma política de desempenho que não deixa muito claro e outra que deixa mais claro quais são exatamente os critérios, se teria diferença entre vou começar por essa, só porque eu estava falando dos prêmios agora há pouco, mas sim, o entendimento é de que a mera liberalidade tem que efetivamente ser uma liberalidade, tá? Se você colocou critérios, se você definiu parâmetros, isso já gera no empregado uma expectativa, né? Ainda que não seja um programa, digamos, vinculante, ou ainda que não seja um acordo propriamente dito, né? A ideia do prêmio que está previsto ali é um prêmio que ninguém espera, chegou no fim do ano, seu empregador chegou e falou, vou pagar um salário extra para todo mundo, porque a empresa está ótima. Esse tipo de prêmio ali que a gente está falando, né? Quando a gente começa a estabelecer critérios, isso acaba caminhando muito mais para uma situação de participação nos lucros e resultados. E aí a gente tem um outro problema que, para ser PLR, a gente precisa ter né, outros critérios da lei de PLR. Então, tem que tomar cuidado para você não ficar no meio do caminho dos dois, né? Então, PLR, se atendidos os requisitos também da lei de PLR, também não é base de cálculo, mas você precisa estar bem enquadrado, tá? E aí, só para a primeira pergunta sobre a questão do impacto, aqui, quando a gente está falando da base de cálculo, a gente está falando da base de cálculo da contribuição do empregador, tá? Então, dos 20%, mais o SAT e mais as contribuições para terceiros que estão a cargo do empregador, da empresa. E isso não vai afetar a base de cálculo do empregado, tá? Então, até porque a empresa ela não poderia discutir a tributação que é do empregado. Ela tem o dever de reter, mas ela não tem a legitimidade para discutir a tributação do empregado. Então, na hora de calcular benefício, por exemplo, pegando, por exemplo, os últimos 30 benefícios, os maiores benefícios do segurado, né? Enfim, todos os cálculos que o INSS faz para fins de concessão de benefício não sofrem alteração aqui, porque a gente não está falando da contribuição do empregado. Tá? A gente está falando sempre do empregador. Então, a empresa ela pode, com segurança, discutir essas teses e buscar a recuperação de créditos, porque isso não está afetando o empregado. Claro que isso afeta de forma indireta o sistema previdenciário como um todo, porque afeta a arrecadação, né, da Previdência. E sim, acho que isso demanda uma revisão, eu acho, da Previdência como um todo. A gente acabou de ter a reforma previdenciária, mas olhando muito pelo lado do custeio dos empregados, dos segurados, né? Mas sim, isso demanda talvez uma análise aí mais conceitual, né, de como é a arrecadação para a Previdência. Tá? Felipe, essa pergunta da Fernanda, eu acho que também tem um ponto importante da gente ressaltar depois quando falar de coparticipação, né? Porque ela chama atenção para o caso da coparticipação, que daí tem um pedaço que é pago pelo empregador, um pedaço que é pago pelo empregado, né? É isso aí. E deixa eu te falar aqui, a Ana Midori pergunta se o prêmio concedido, porque tem todo tipo de coisa, né, gente? Aí realmente cada negócio merece uma reflexão. O prêmio para encontrar uma pessoa para ocupar uma vaga. Né, ganhei um prêmio porque consegui indicar um candidato que foi contratado. Isso aí é PLR, ou está mais para PLR ou está mais para prêmio, esses assim inesperados, né? Aqui acho que talvez um terceiro gênero, eu acho que ele não entra em prêmio geral, porque tem um critério, todo mundo sabe que se indicar vai conseguir, né? Estou imaginando que seja essa situação, claro que vale a pena olhar no detalhe, né? Mas, eventualmente, por não ser habitual,
é um tema que talvez você possa discutir. De novo, essa tese ela é aberta, ela é mutável, né? Então, a gente precisa olhar, na verdade, não o nome que se dá para as coisas, mas qual é a natureza jurídica por trás. Então, acho que vale olhar, enfim, em todas essas teses, tá? Quando a gente, aquele primeiro slide que a gente falou de fazer a reapuração, fazer a verificação, é isso, é pegar a folha e olhar o que a empresa costuma pagar e ver aquilo que a gente consegue ou não defender dentro da tese, tá? Eu vou só dar uma corrida aqui nesse slide por conta do horário, mas só passando aqui. Então, a gente também tem horas extras e adicionais também, a jurisprudência aí encaminhou no sentido de que isso é remuneratório. O salário paternidade também tem decisão do STJ desfavorável, mas aqui, por exemplo, é um tema que, apesar de ter perda provável hoje, eventualmente pode um dia ter uma reviravolta, assim como teve o salário maternidade, né? Os conceitos são muito similares, valeria uma reanálise da jurisprudência aqui para o salário paternidade, tá? O próprio 13º salário também, os contribuintes argumentavam que isso é quase que uma obrigação trabalhista, enfim, não é um salário, até porque não existe 13 meses, enfim, mas o STF aí também caminhou no sentido desfavorável. E os adicionais, né? Noturno, periculosidade, insalubridade, outros adicionais. Aqui, em relação a horas extras e adicionais, a minha opinião pessoal é que valeria uma reanálise também da jurisprudência, porque sim, ela remunera um trabalho, mas ela tem um componente indenizatório, por isso que ela vale mais do que a hora normal, né? Então, valeria talvez a jurisprudência considerar que parte da hora extra é remuneratória, porque é o valor da hora normal, mas o valor acima do valor normal da hora, ela deveria comportar ali uma natureza indenizatória, porque senão você só recebe aquilo porque você está numa condição favorável, enfim, ou numa situação de perigo, uma situação que merece uma indenização, né? Porque você não vai efetivamente trabalhar o valor da hora extra, né? Você vai trabalhar a sua hora. Então, enfim, alguns temas ali que conceitualmente poderiam ser talvez reexaminados aí pela jurisprudência. Tá? Bom, a quantificação. Como quantificar, né? Afinal, a gente está falando aqui de várias verbas, tá? Mas do que a gente está falando? Então, para a gente chegar num valor que essa discussão pode resultar para a empresa, é preciso identificar quais são as verbas que foram pagas, né? E quais a gente está discutindo. Aplicar a alíquota de folha de salários a que a empresa está sujeita, que vai ali de 20% até 28%, dependendo do setor, né? Multiplicado por 60 meses, que são os últimos 5 anos, e, claro, mais os períodos futuros, né? Então, por essa conta, você consegue ter uma estimativa de qual seria o crédito a ser recuperado nos últimos 5 anos, né? Em termos de efeito caixa, né? Qual é o resultado disso no caixa da empresa? É possível, quando a gente ajuizou uma ação, pedir o que a gente chama de liminar, que é uma decisão inicial que se pede ao juiz para que ele te autorize a não recolher um determinado tributo no curso do processo. E ali, dependendo das verbas, se a verba ela tem entendimento já favorável na jurisprudência, dos tribunais superiores, você pode sim obter uma liminar de não tributação de uma determinada verba, né? O que é importante só ficar atento é que essa liminar ela pode ser revista a qualquer tempo, ela pode ser objeto de recurso, enfim, e se a jurisprudência acabar tendo uma virada, os valores que deixaram de ser recolhidos podem eventualmente ser devidos. É o que aconteceu, por exemplo, no terço de férias, né, que eu mencionei. Tá? Bom, aí passando então para a tese da coparticipação, e aí eu vou resgatar lá a pergunta da Fernanda também. Essa é a segunda tese aqui que a gente trouxe para vocês. No nosso esquema aqui de tributação, eu vou avançar, depois eu volto aqui, tá? No nosso esquema, então, de tributação, a gente vai tratar desses itens 2, 3 e 4, ou seja, o vale-refeição na parte que é descontada do empregado, o vale-transporte na parte que é descontada e planos de saúde ou planos odontológicos, enfim, que é descontado do empregado. E também vai envolver uma discussão do IR-fonte e do INSS do empregado, que é retido pelo empregador. Então, veja que o INSS retido na fonte, ele é um componente disso, tá? A gente não vai tratar da alteração desse INSS retido na fonte, mas a gente vai tratar sobre se esse INSS na fonte tem que ser base ou não das contribuições que são devidas pela empresa, tá bom?
Então, só para voltar aqui, o que a tese discute? Ela tem duas bases, principalmente. Uma é de que eu só tenho que tributar, eu empresa, né? Só tenho que tributar aquilo que efetivamente é salário do empregado, e se eu desconto um determinado valor e se esse empregado nunca vai ter acesso a esse determinado valor, isso não deveria ser considerado salário do empregado, né? Também nessa linha de que ele nunca vai ter acesso, no sentido do que pode se chamar de um patrimônio de afetação, ou seja, para esses descontos, o empregado não pode escolher ter ou não o desconto, né? Então, o salário dele, efetivamente, vai ser o salário líquido, não vai ser o salário bruto, porque ele nunca vai ter acesso a esse salário bruto, né? Em relação à contribuição previdenciária do empregado, que é retido pela empresa, e ao IR-fonte, que também é retido da empresa, mais ainda, porque a gente está falando de tributos, né? Então, no fim, puxando a linha ali do que a gente falou da exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, que o STF falou que um tributo não pode ser considerado faturamento da empresa, aqui é mais ou menos um paralelo, uma analogia para dizer que a contribuição do empregado e o IR-fonte também não é salário, isso é tributo devido pelo empregado. E se não é salário, também não deveria ser base de cálculo da contribuição que é paga pelo empregador, né? Então, como eu falei, a gente vai tratar dos itens 2, 3 e 4 aqui, tá? Quais são os descontos mais comuns, né? É o Vale Transporte, que a legislação prevê que do lado do empregador ele não é realmente base, contanto que seja também descontado do empregado, em até 6% do valor do salário. E aí a tese dos contribuintes é que se o Vale Transporte pago pelo empregador não entra na base dele, por que os 6% que se desconta do empregado deveria ser? Então, de novo, também na linha de que esse 6% que eu desconto do empregado não é salário dele, e se não é tributado do lado da empresa, também não é tributado do lado do empregado. O Vale Alimentação, que a legislação também permite o desconto de até 20% do custo desse auxílio, né? Então, também na mesma lógica. E o plano de saúde, que quando é concedido para todos os empregados, do lado da empresa também não é base de cálculo. Então, nas empresas em que há política de desconto, de coparticipação desses planos, também haveria ali o argumento de que isso também não é salário do empregado, ou ainda que fosse, deveria ter o mesmo tratamento de isenção que tem do lado do empregador. Tá? Felipe, deixa eu aproveitar esse ponto que é bastante confuso, para resgatar aqui até uma pergunta que a Lorraine fez, e que eu não sei, Lorraine, em qual ponto que você estava. Eu escrevi uma resposta aí, mas pode ser que você já estivesse falando de coparticipação. E aí, de fato, para ficar claro, né, Felipe, se com relação a um empregado em particular, o Vale Transporte representa 100, 94 já é excluído da base dos 20% da empresa por previsão legal. Tem R$6 que, na verdade, vai ser descontado do salário, né? O salário do sujeito é 10 mil, ele vai receber 10 mil menos R$6. Então, o take home dele foi 10 mil menos R$6. Então, se o take home dele é líquido desses 6%, e também dos 20% do Vale Alimentação, e também de mais um pedaço do plano de saúde, essas coisas que são tiradas do empregado e que a empresa tributa, faz incidir os 20%, que a empresa vai pegar os 10 mil de salário bruto, né, e vai fazer os 20% incidir lá dentro. Só que o take home, né, não é os 10 mil, a pessoa vai levar 5.500, porque deduz imposto de renda, INSS, Vale Transporte, Vale Alimentação, todas essas deduções, né? Aqui nós não estamos, então, falando da parte paga pela empresa de Vale Transporte e Alimentação, tá, mas sim pela parte que é cobrada de cada empregado individualmente, né? Isso. Que, no fundo, é uma coisa só, né? Porque a empresa paga, por exemplo, a alimentação, ela tem um custo total que é pago pela empresa e ela tem a autorização da legislação para que parte desse custo com alimentação seja descontado do salário do empregado, né? Mas o benefício trabalhista, né, digamos assim, é o Vale Alimentação, que a própria legislação já prevê que não deve ser tributado do lado da empresa, né? Então, por que se do lado da empresa não é tributado, por que na hora que eu desconto do empregado passa a ser tributado, né? Não deveria. Então, é justamente isso, é saber daquilo que a gente paga, o que realmente o cara leva para casa, o que realmente é o salário dele, né?
E isso fica mais claro quando a gente está falando aqui do INSS e do IR-Fonte que eu mencionei. Então, isso aqui, o INSS do empregado e o IR-Fonte é tributo devido pelo empregado. Se a gente considera o salário bruto para fins de tributação do lado da empresa, a gente está dizendo, então, que a contribuição do lado da empresa incide sobre outro tributo e não sobre salário, porque isso não é salário do cara, né? Essa que é o argumento aqui dessa tese, tá? Atualmente, a gente classifica essa tese como com êxito possível. Ela é relativamente nova nos tribunais, tá? Isso muito porque quando o E-Social entrou em vigor, lá em agosto. Felipe travou aqui para mim, não sei se para vocês também. Sim, também. Tá, então. Tá. Já está retornando, eu acho. Falar? Oi, Felipe. Você Agora travou, sim. pode... Travou? Legal. Perdão. Tá, então eu estava comentando que essa tese ela é, de certa forma, recente, tá? Então, conta aí com algumas decisões favoráveis, mas é verdade que também com decisões desfavoráveis, então é uma tese que ainda vai ter aí muita evolução. Às vezes é até difícil para o juiz, para o judiciário entender qual é a tese, enfim, porque também é difícil que ele enxergue que a gente está discutindo a parte dos descontos, enfim. Então é uma tese aí que ainda vai ter um desenvolvimento aí pela frente, tá? Ô Felipe, para deixar claro aqui, até para não deixar o pessoal desanimado, quando a gente fala de possível, né, o possível sempre gera uma confusão. Se a gente adotar o padrão IFRS da legislação brasileira contábil, o possível significa 49% de chance de ganhar, ou seja, você não confia tanto na tese. Mas imagino que o possível aqui, a linguagem é uma linguagem acima de 50%, né? Ou seja, é uma linguagem lá mais próximo. Não é uma visão, porque na prática, quando você diz que é possível, hoje em dia, a depender da régua que a pessoa adota, parece que a perda é provável, né? Quando o êxito é possível, a perda é provável. Então, aqui é um êxito provável pela legislação contábil brasileira, a gente só não tem a coragem de dizer que é provável, que a gente gosta de chamar de provável algo que está mais fácil mesmo de concretizar, né? É verdade, mas é um possível aqui otimista. Em boa parte dessas teses, por exemplo, é possível que você tenha decisões desfavoráveis na primeira e na segunda instância, porque esse tema, efetivamente, quem vai dar a última palavra é o STF e o STJ, né? Assim como, de novo, voltando na exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS, o STJ tinha decisão pacífica contra a tese, tinha súmula de repetitivo, enfim, e o STF foi e virou a tese. Então, hoje em dia, como eu falei, no judiciário, vale a pena você, claro, avaliando todos os riscos, avaliando toda a situação, né, discutir um determinado tema, seja porque você vai garantir a recuperação nos últimos 5 anos, seja porque você pode evitar uma eventual modulação de efeitos, e seja porque, no fundo, a última palavra vai ser dada pelo STF e pelo STJ depois de alguns anos aí de discussão, tá? Bom, em relação à coparticipação aqui, como a gente quantifica isso, né? A gente precisa olhar, então, o valor que é descontado de coparticipação, então, quanto que é a diferença do bruto para o líquido que a gente paga para o empregado, vezes a alíquota que a empresa está sujeita, de 20% a 28%, vezes os 60 meses para verificar aí os últimos 5 anos a serem recuperados, né? Também é possível pedir a liminar, que eu mencionei, e, de novo, vai depender muito ali da jurisprudência e do entendimento do juiz no momento, tá bom? E aí a gente avança aqui para a nossa última das 3 teses, que é a chamada contribuições a terceiros, né? Então, eu vou explicar mais para frente quais são os terceiros, mas a gente viu lá, então, que a contribuição de folha ela é composta dos 20% devido pela empresa, mais o SAT, né, que é um adicional desses 20%, e essas contribuições para terceiros, que são diversos valores, várias alíquotas pequenas, que somadas dão um valor aí representativo de 5% a 8% da folha, e são destinadas ao sistema S, então, Senai, SESI, SESC, SEBRAE, enfim, que são entidades que fazem parte aí da nossa estrutura social, mas eles não são o governo em si, eles não são a União, por isso que eles são entidades terceiras. A mesma coisa o INCRA, né, que também tem uma participação nessa arrecadação, e o salário educação, que vai para o Fundo Nacional da Educação.
tá? Então, esses valores hoje incidem sobre a folha de salários e são comumente chamadas aí de encargos previdenciários, mas na realidade elas não vão para a Previdência, elas vão para essas empresas, para essas outras entidades, né, que eu mencionei. Então, o argumento dos contribuintes é de que eles possuem natureza de contribuições sociais gerais ou de contribuições de intervenção no domínio econômico. Isso é um tema técnico, né, um juridiquês, mas que deveria fazer a diferença para definir sobre qual base de cálculo esses tributos podem incidir. Então, a tese principal dos contribuintes é de que, em 2001, a Constituição foi alterada para prever que contribuições sociais e as CIDs, que são essas contribuições de intervenção que eu mencionei, deveriam incidir ou sobre receita bruta ou sobre valor de operação, mas não sobre folha de salário. A Constituição não previu isso. E o argumento, então, dos contribuintes é que, desde 2001, essas contribuições para terceiros, que existem desde a década de 60 até 40, enfim, dependendo, se tornaram inconstitucionais, porque a Constituição foi alterada e passou a não prever essa possibilidade, né? E, de forma subsidiária, o argumento também dos contribuintes é que uma lei de 1981 previu que essas contribuições deveriam estar limitadas a 20 salários mínimos, ou seja, a base de cálculo dessas contribuições, por mais que naquele período, em 81, pudesse ser a folha de salário, deveria ter uma limitação ali de 20 salários mínimos, que hoje equivaleria a pouco mais de R$20.000, né? E que torna virtualmente zero, né, essa contribuição perto do que é paga hoje pelas empresas, tá? E aí, esse limite de 20 salários mínimos sofreu alteração, sofreu uma revogação, mas os contribuintes alegam que essa alteração não afetou a previsão de limitação para as contribuições para terceiros, tá? Então, no nosso esqueminha aqui, a gente está falando dessa parte de contribuições aqui de terceiros, que, por sua vez, incidem sobre todos os itens. Então, é uma tese até mais abrangente que as outras, porque a depender, você ainda vai discutir sobre o que esses terceiros podem incidir, né? Então, só para ficar claro aqui, as alíquotas de terceiros, elas são previstas pela legislação, e existe esse código FPAS, que é o Fundo da Previdência, que são os agrupamentos de código por setores da economia, tá? Então, a empresa faz o autoenquadramento ali, dependendo da sua atividade. Então, o mais comum é indústria e serviços, né? E a gente vê ali que o total de terceiros dá 5,8 para esses dois setores, mas, por exemplo, para a agroindústria, 5,2, enfim. Então, varia de acordo com o setor, tá? Então, aqui a gente está falando de discutir quase 6% da folha de salários, tá? Então, a probabilidade de êxito, ela hoje também conta com chance possível, mais fortemente para a tese da limitação da base de cálculo, tá? Então, a tese da inconstitucionalidade, eu vou passar aqui já para o próximo slide, ela realmente teve uma decisão desfavorável do STF em relação ao SEBRAE. Então, hoje conta com uma perspectiva pior, porque a tendência é que esse entendimento do SEBRAE seja aplicado para as outras entidades do Sistema S, enfim. Mas em relação à base de cálculo, há diversas decisões favoráveis aos contribuintes, ali, tanto em âmbito de TRF, tribunais, né, quanto no próprio STJ. E o STJ vai julgar em tema repetitivo, no tema 1079, essa matéria, e vai dar a palavra, se não final, pelo menos provisória ali, em termos vinculantes. Então, o que o STJ decidir nesse tema também vai vincular as outras instâncias do judiciário. Então, é um tema que, de novo, pelo risco de eventual modulação, enfim, e pelo fato de haver decisões favoráveis aos contribuintes, vale a pena de ser buscado aí pelas empresas. E aí, já caminhando aqui para a parte final, já avançando aí um pouquinho no horário, como pôr a mão no dinheiro, né? Efetivamente, como recuperar esses valores. Então, como eu falei, vai mesmo decidindo ir pelo judiciário, e aí tem a definição, mandado de segurança, ação ordinária, que eu mencionei, ainda tem a situação de como a gente vai recuperar esse valor, né? Então, existe a forma mais comum, né? Que é a compensação administrativa. E aí a gente tem, para a contribuição previdenciária,
Quando eu estou mencionando aqui o INSS, eu estou falando dos 20%, tá? Para a contribuição previdenciária, existe a possibilidade hoje de você compensar com outros tributos federais, outros tributos federais que eu digo, IRPJ, CCL, PIS/COFINS, tá? Mais facilmente para o período pós-e-social. Então, para crédito e débito pós-e-social, ou seja, agosto de 2018 em diante, você consegue fazer isso via sistema tranquilamente. Para períodos anteriores, o entendimento da Receita Federal é que você só pode compensar com outros tributos previdenciários, então INSS com INSS. Embora nas ações judiciais seja possível discutir isso, enfim, há tese também dos contribuintes sobre a possibilidade de você fazer essa compensação que a gente chama de compensação cruzada, tá? Isso tema para um outro seminário totalmente inteiro, mas há ali possibilidade de discussão, tá? Há também a possibilidade de se buscar restituição administrativa, né? Ou executar os valores via precatório, né? Para você receber isso no âmbito judicial, então, em dinheiro pago no âmbito do processo, né? Claro que aqui também, em relação à restituição administrativa e ao precatório, cabem ali discussões sobre a forma processual, tudo isso tem que ser avaliado com o advogado e definida a estratégia, tá? Para as contribuições de terceiros, então, para aqueles adicionais que dá de 5% a 8% da folha, né? Também existe a possibilidade de pedir restituição administrativa, principalmente para o período anterior ao E-Social. Após o E-Social, a própria legislação prevê a possibilidade da compensação cruzada. Então, você pode compensar terceiros com INSS, com PIS, com COFINS, enfim, contanto que o crédito e o débito sejam pós-E-Social, tá? Também comportam discussões aqui, essas formas de recuperação, e claro, sempre vale avaliar se a empresa tem capacidade de consumo desse crédito, né? Então, o que a gente viu aí nas últimas teses judiciais, a de PIS/COFINS, por exemplo, é que a empresa recupera tanto crédito que ela não tem débito suficiente para usar, né? Então, vale avaliar qual é a melhor forma de buscar, como vai recuperar, para que você não acabe ganhando e não levando, né? Então, sempre vale uma definição aí estratégica do que pedir e como pedir, tá bom? Uma coisa que é interessante, né, Felipe, a gente pensa em quantificação, assim, muito facilmente a reunião desses temas todos, você vai quantificar isso numa empresa, gera facilmente 2 a 3 folhas de salário. Você pensar aqui no terceiros, né, muito grosseiramente, vamos dizer que o terceiros é 10%, né, 10% da folha, num ano, dá uma folha, né? E se pegar isso em 5 anos, obviamente vai dar 5 folhas. O outro negócio lá que tem férias, né? Ou se todo mundo, uma vez por ano, tiver questão de férias, você também tem uma folha por ano. 20% de uma folha por ano, 5 anos, você já tem mais uma folha. Então, são valores que, embora muitas vezes pareça pequeno, né? O tema da coparticipação também, muitas vezes parece que não vai chegar, mas a depender da empresa e da quantidade de empregados e tudo mais, chegam a cifras realmente bastante grandes. A gente tem aqui um conjunto de questões que são distintas. Eu queria aproveitar para perguntar, o Felipe vai estar amanhã no STJ, gente, defendendo um caso de leading case, que é importantíssimo para advogados e empresários, em matéria de honorários, para saber se a Fazenda deve honorários para as empresas quando entra com ação para, né, ações exageradas, que ela a gente perde, vê há né? tempo, quando ela perde, né? E eu digo entra porque isso tem um impacto grande para a Fazenda, a gente como empresa, né, está sempre pensando se entra com ação ou não, a depender da situação tem problema de sucumbência, e se essa decisão que o Felipe vai lá carregar nossa bandeira amanhã no STJ for favorável, a gente tende a ter um contencioso mais sincero, né? Assim, a Fazenda deveria realmente só cobrar aquilo que faz sentido. E aí a Cristiane, Felipe, está já entusiasmada aqui com a tese dos terceiros do Sistema S, né? Quando é que esse tema 1070 e tanto lá vai ser julgado? Porque, de fato, está bem maduro, né? Chegou a ser incluído em pauta, não era? Como é que está essa questão? Pois é uma pergunta de milhões de reais também, todos ansiosos aí, infelizmente não tem pauta marcada ainda, e o STJ determinou a suspensão de todos os casos, tá? Então, se a empresa decidir entrar com a ação, provavelmente a primeira notícia que seu advogado vai dar é que o juiz mandou suspender o processo.
o que tudo bem, porque pelo menos a prescrição dos últimos 5 anos vão estar resguardados, né? E aí vai precisar aguardar a definição desse julgamento lá no STJ, que infelizmente ainda não tem data, tá? A gente está se aproximando aí do recesso, enfim, duvido que saia esse ano, mas eventualmente ao longo do ano que vem a gente tem aí alguma novidade sobre esse tema. Legal, legal. E aí tem duas outras questões, mas quem quiser ficar à vontade para colocar mais aí, a gente tem um tempo aqui ainda. A Lorraine pergunta se os adicionais de insalubridade e periculosidade entram nessa tese do INSS também, se deve ser incluído na base ou não. Que acho que tem a ver com a primeira questão que a gente estava discutindo, né? E a segunda questão... pode ir lá, vai lá. Não, eles podem sim ser discutidos, como a gente falou, eles atualmente contam com decisões desfavoráveis, tá? O entendimento majoritário da jurisprudência é de que eles hoje são remuneratórios e têm que ser colocados na base. O que eu mencionei ali é o meu entendimento pessoal, tá? É o meu entendimento jurídico, e eu acho que nada impede de haver uma revisão pelo STF em algum momento sobre isso, até pelo STJ, mas atualmente a tese não conta com boas perspectivas, tá? Mas eventualmente é possível sim de se discutir. E aí o caminho seria a partir daí judicial, você né? avaliar se é via compensação, via restrição, via precatória, ele vai depender da situação da sua empresa. Legal. E uma questão interessante que eu acabei respondendo no chat, mas queria deixar aqui registrado, depois tem colegas associados que vão assistir a gravação. O Henrique Lamônica colocou uma questão sobre o que a gente chamou aqui de tese de coparticipação, mas dentro da tese da coparticipação a gente arrastou também o IRF, né, o Imposto de Renda Retido na Fonte, e o INSS parte empregado. E a pergunta do Lamônica é, poxa, mas isso... levando até um raciocínio de RPJ, né? Isso daí já não é destinação do lucro, né? Já não é destinação do salário. Eu recebo meu salário e depois eu cumpro com as minhas obrigações, né? O IRRF não é obrigação da empresa e o INSS parte empregado também não é obrigação da empresa. Então, se o salário a pessoa resolveu usar para pagar, né, imposto de renda INSS, por que não deveria ser tributado? Eu fico pensando, né? E a minha resposta ali foi meio essa, de que tem duas teses concorrendo aqui, né? Não só a tese principal, que o INSS só pode incidir sobre remuneração, e a gente está interpretando a palavra remuneração, né, que ela está lá escrita na Constituição, não tem propriamente uma definição dada, então você pode discutir. Nós estamos discutindo aqui que remuneração é só aquilo que está relacionado ao trabalho e que é o que a pessoa leva para casa, né? Quando você leva esse segundo desdobramento, o que a pessoa leva para casa, que eu chamei de take home, surge a tese da coparticipação, porque a coparticipação também é destinação de salário, né? Também é o dinheiro que a pessoa... então, como tem a tese da coparticipação, não há sentido lógico de não se colocar também o IRPF e o INSS, né? Porque todos eles são coisas que, embora você pode imaginar que a pessoa teve um momento de liberdade no qual ela podia decidir o que fazer ou não, a pessoa não tem como decidir, aquilo lá já é uma destinação direta. E acho que existe, né? Isso surgiu de certa forma, no caso da subvenção para investimento e também no caso do ICMS na base do PIS e COFINS, surgiu no nosso momento atual uma sensação de que não pode ter tributo sobre tributo. E isso acaba resvalando para todos os lados, né? Então, hoje em dia a gente tem várias discussões na área de PIS e COFINS e CPRB, e acho que aqui é um reflexo disso também, né? Não pode ter INSS sobre o imposto de renda, não pode ter INSS sobre o outro INSS, porque, no fim, isso são quase como que haveria um mandamento constitucional contrário a você fazer essas coisas, né? O que você acha, Felipe? Eu acho que o que a tese do PIS/COFINS sobre ICMS trouxe foi uma sensação de que o STF tem dado bastante atenção para conceitos previstos na Constituição e ali isso é extensível para outros tributos cuja base de cálculo foi prevista na Constituição. E a contribuição previdenciária é uma delas, né? Como eu falei lá, primeiro conceito de folha de salários. Então, essa tese da coparticipação, ela puxa pontos de diversas teses. Uma de que se a Constituição falou folha de salários, o IR-fonte e o INSS do empregado não é salário dele, é tributo, não deveria entrar. Aí tem essa questão também da chamada patrimônio de afetação, ou seja, o que é isso que o Vitor falou, o empregado ele não tem liberalidade para dizer isso, hoje eu vou usar esse dinheiro para
para pagar o IR-fonte e mês que vem eu vou usar para comprar um carro. Ele não pode definir, ele não tem essa liberdade, o que leva à conclusão de que, então, ele não tem disponibilidade sobre isso, então isso não é salário. O argumento da fazenda é justamente esse que o Lamônica mencionou. O que vem primeiro? É o ovo ou a galinha, né? Então, é o empregado que recebe dinheiro e aí usa esse dinheiro para pagar os descontos e pagar os tributos, ou é a empresa que pode usar esse valor e esse valor nunca chega a ser salário do empregado? Essa é a tese que está colocada em discussão no judiciário. Que mais? Temos mais perguntas? A Lorena fez um comentário, o pessoal estava perguntando da apresentação, né? E de fato tem muita informação de decisões. Nós vamos disponibilizar sim para todos, para ficar mais fácil de acompanharem, né? E tem muito tema ali aquilo é uma coisa móvel, né, gente? Como o Felipe ressaltou muitas vezes, é uma fotografia de hoje. Tem muitos temas aí que assustadoramente viraram para o bem ou para o mal, né? E então essa situação ela realmente merece uma análise cuidadosa do caso a caso. Sim, então vocês vão receber o material sim, mas é isso aí, usem ele como ponto de partida, como ponto de referência, sempre vale uma atualização e uma avaliação caso a caso, tá bom? Mas foi um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouco aí dos detalhes dessas teses, agradeço a interação aí nas perguntas, ficamos, eu e o Vitor aí à disposição, se quiserem entrar em contato, enfim, e é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado, Felipe e Victor, pela apresentação. Foi muito interessante, esclarecedor. Também as perguntas, acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas. O Guilherme acabou também ainda de soltar a pesquisa de satisfação, que eu peço para todos responderem, porque vai nos ajudar a sempre manter o nosso nível de qualidade e melhorar mais ainda. Então, peço para todos preencherem. E do resto, só fica o agradecimento pela disponibilidade de vocês. E, bom, ficamos na expectativa das demais decisões sobre esse tema e que sejam a favor do contribuinte. Sim. Vou ficar na torcida, né? Bacana. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado a todos pelo compartilhamento de ideias. Eu sei que tem muita gente com casos específicos que eventualmente gostaria de discutir no detalhe. A gente se coloca à disposição também para conversar. Fiquem à vontade para procurar a gente. Uma boa tarde a todos. Até o próximo evento. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço.